Situação política aqui do Piauí, né? Naquele momento, Tony, se nós nos recordarmos, e eu estou falando ali começo de 2017 até abril, não havia no estado do Piauí a definição de uma oposição. Você tinha 3 deputados na Assembleia Legislativa, e aqui eu quero lembrar o nome deles, em respeito ao trabalho de oposição que eles fizeram, que foi o deputado Robert Rios, o deputado Gustavo Neiva, 4 para ser muito coerente, o deputado Rubem Martins e o deputado Marden Menezes, que efetivamente, num momento em que havia um silêncio, onde havia uma ocupação da Assembleia Legislativa por 15 suplentes, essas 4 vozes tiveram coragem de manter muito firme uma postura de oposição. E você, melhor do que eu, conhece as nuances da imprensa, né? A gente, naquele momento, tomou uma atitude que todo veículo deveria tomar e que você toma no seu dia a dia, como profissional que eu tão bem conheço, e respeito, de independência em relação a quem está governando, o governante de plantão. E a gente ali, naquele momento, à frente de uma empresa de comunicação, a gente manteve uma independência muito forte em relação ao governo. E nós fomos, por exemplo, o único veículo, né, eu como proprietário e à frente, que tocamos, com exceção de você, né, que utilizou muito bem essa sua independência também, que tocamos em alguns pontos, certo? Que pareciam quase objeto do silêncio total por parte da imprensa. Eu vou citar aqui 3, só por lembrar. O recebimento por parte do PT aqui no Piauí de recursos da JBS para aquela campanha de 2014, né, que ficou caracterizado. Nós denunciamos uma grave, vamos dizer assim, um grave posicionamento do governo naquela época na parte de educação. A lei Rejane Dias, não sei se você se recorda, que é a lei mais absurda que eu já vi na minha vida como cidadão. É uma lei que gerava uma impunidade para o gestor diante de possíveis irregularidades que fossem encontradas à frente da secretaria. Isso, para mim, nem num estado ditatorial de Kim Jong-un, eu acho que ele teria coragem de editar aquela lei, de propor aquela lei. E várias outras situações, né, em que a história, por exemplo, que eu soube ontem, que virou uma ação de improbidade administrativa, que foi o uso do jato alugado pelo governo do estado para viagem particular do filho do governador Wellington Dias e na época, não sei se esposa ou namorada, né, e um animal de estimação para Parnaíba, a um custo altíssimo aos cofres do estado. Então esse posicionamento provocou o seguinte, Tony, provocou uma ira do governador contra a gente, né, e o resultou em alguns processos movidos pessoalmente por Wellington Dias contra a minha pessoa, né, contra o cidadão que é empresário e que fez, através da sua empresa, aquelas colocações. Nós vencemos todos os processos na justiça. Que é o Jornal Diário do Povo, né? Diga-se de passagem. Nós vencemos os processos na justiça. Num deles, inclusive, eu pedi, que foi a história da JBS, né, que foi alegado que esse recurso não veio, mas está na prestação de contas do TSE para o PT do Piauí. E aí ele alegou que não tinha recebido esse recurso e tudo. Eu arrolei como testemunha no processo o Joésia Batista, o Ricardo Saldi, o então presidente do PT naquela época, Rui Falcão, e a tesoureira da campanha do Wellington aqui, que é a Regina Souza. Então um detalhe aqui, se você pegar a planilha da JBS, né, do Ricardo Saldi e do Joésley Batista, você vai ver o nome do contador do PT do Piauí, lá na planilha. E foi com base nessa planilha que eu pedi o testemunho do Joésia. Mas, enfim, nós ganhamos na justiça, né? O
o processo no qual o governador pedia 60 mil reais de indenização foi arquivado e não vingou, não logrou êxito. Diante disso, a pressão foi tão grande, Tony, sobre a gente, pressão política, perseguição, né? Hoje eu acho que não tem nenhum veículo de comunicação no país que seja tão perseguido quanto é hoje o Jornal Diário do Povo. E é graças à sociedade que reconhece essa independência dele, ele permanece firme, né, enfrentando todas as dificuldades, e eu como empresário também, em outras empresas que a gente mantém. E diante de tudo isso, eu vi o silêncio. Eu vi o silêncio da classe política. Eu vi a conivência. Porque apesar de parecer existir uma oposição naquele momento, e aí eu ressalvo novamente o nome dos 4 deputados estaduais, né, que realmente foram oposição, mas havia uma conivência, uma expectativa de que todos achavam que o Wellington Dias poderia vencer a reeleição com tranquilidade. Então, ninguém queria ser oposição ao Wellington Dias naquele momento, ninguém queria ser oposição ao PT, e ninguém queria ser oposição ao Lula no cenário nacional. Né? Aquela mistificação em torno disso. E o que aconteceu? Nós colocamos e começamos a construir um grupo político de renovação para enfrentando a partir daquela época essa conjuntura política. E foi nessa situação, Tony, que nós, vamos dizer assim, fizemos essa aproximação e aliança com Jair Bolsonaro. Tivemos com ele lá em Brasília, no gabinete dele, no comecinho do ano, e ele, do ano passado, ele disse assim para mim, eu achei, até marcou, dá para estar na biografia futura, né? Rapaz, eu estou vendo aqui, tinha muita informação, claro, né? É um homem organizado e tem informações do país todo, a gente já tinha um nível de diálogo, militares, amigos nossos, fizeram essa ponte naquela época, e ele disse uma coisa interessante, rapaz, você está enfrentando o PT lá no Piauí? Numa situação dessa, governo do Estado, tudo. Eu disse, estamos. E ele disse, é preciso ter coragem para isso, né? Preciso estar linha de frente. E é preciso mesmo, viu, Tony? É preciso mesmo, porque num país em que muita gente se acovardou por muito tempo, e aqui eu quero deixar o mais alto reconhecimento a um cidadão que eu nem tenho contato pessoal, que é o empresário do setor de construção civil, o senhor Arthur, que recentemente fez um desabafo na Federação do Comércio, numa reunião no qual estava presente o senador Ciro Nogueira, a vice-governadora Margarete Coelho, em que ele relatou público e claro e notório que não há um empresário nesse estado que forneça para o governo sem ter que ser obrigado a pagar propina do porteiro até talvez a mais alta autoridade. Então é contra isso que a nação se revolta, porque é essa corrupção que monta o custo Brasil, que faz parte do custo Brasil, e que provoca esse inchaço da máquina pública, não só na quantidade de carros, mas na quantidade de despesas. Como seria um governo Fábio Sérvio no tocante a essa questão? Como trataria, não é, a questão do combate à corrupção, caso chegasse ao governo o empresário Fábio Sérvio? Primeiro ponto, Tony, é que não há combate à corrupção no estado do Piauí. Não tem recurso suficiente destinado às instituições que combatem a corrupção, como o Ministério Público, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, GAECO, dentro do Ministério Público. São recursos parcos, insuficientes. Aqueles homens são heróis. A Polícia Civil não tem o incentivo, nem a estrutura, nem o preparo específico para combater a corrupção. Você não vê uma ação no estado do Piauí de policiamento de combate à corrupção. Então, primeira ação necessária de um governo sério e honesto e comprometido com a população é incentivar, dar condições a essas instituições e trazê-las para perto do governo, da gestão. Um ponto bem simples. Há muito tempo atrás, países sérios e estados sérios do Brasil passaram a transmitir ao vivo suas licitações.
Inclusive a Prefeitura de Teresina faz isso. Você transmite ao vivo as licitações. Aqui tudo ocorre no governo do Estado às escondidas. Quem foi que participou da famigerada audiência que vendeu, entre aspas, né, porque eu estou acelerando aqui para ganhar tempo, que vendeu a Gespisa? Quem foi o cidadão que teve acesso àquilo? Aquilo tinha que ter sido transmitido ao vivo. Ali teve aberrações que foram denunciadas e que estão no Tribunal de Contas e que geraram essa pendenga, dizendo assim, jurídica, né? Que até hoje ninguém sabe como é que vai ficar a situação da Gespisa. Tem essa empresa aí, mas ninguém sabe se vai ficar ela ou não. Aqui devia ter sido transmitido ao vivo, como toda licitação da compra da resma de papel, até a maior concessão do Estado, tinha que ser transmitida ao vivo. E não é. Outra coisa. Inicialmente, então, potencializar a transparência. Inicialmente, potencializar a transparência. Segundo, trazer os órgãos antes de... Onde é que acontece a corrupção? Né? Primeiro ponto. Vamos pegar como exemplo uma PPP, né? As tais parcerias público-privadas, que eu sou a favor como empresário, como alguém do pensamento liberal economicamente. Mas vamos raciocinar da seguinte forma. Como é que funciona? Eu sou um empresário e eu tenho interesse de explorar uma concessão estadual. Eu faço um plano de manifestação de interesse, ok? Com esse plano de manifestação de interesse autorizado pelo governo, eu contrato uma empresa para fazer a modelagem do projeto. Depois dessa modelagem, que se torna pública e que você, sendo empresário também e concorrente meu, você tem acesso, você vai para a concorrência comigo. Se você ganhar e eu não, você me paga o que eu gastei para executar aquilo. E a outra forma é o governo, que simplesmente abre uma demanda para venda ou concessão de algo público. Né? Procure como foram feitas as PPPs do Estado do Piauí. Procure quem foi responsável pela modelagem. Procure que empresa assinou o projeto. Procure quem pagou por essa modelagem. Não existia no Estado estrutura suficiente para a produção dessas modelagens de PPPs. Quem foi que montou tudo isso? Está tudo errado, Tony. A gente sabe, nas esquinas a gente escuta isso aqui no Piauí, em qualquer cidade. A gente vê como é que está a situação do Estado. Não tem nada nesse Estado, como disse o empresário Arthur, corajoso, homem sério, digno. Esse sim deveria receber a mais alta condecoração do Estado, que ele abriu uma discussão que ninguém tinha coragem de ter. Tudo está errado nesse Estado. Alguém está se beneficiando de tudo isso. Alguém está se beneficiando da desorganização, de 90 ordenadores de despesa, autorizando gastos no Estado diariamente, dessa descentralização total da administração. Quem é que está se beneficiando desse caos administrativo do governo do Estado? Quem é que está se beneficiando do fato de qualquer secretaria, da Secretaria de Educação à Secretaria de Turismo, poder fazer calçamento em qualquer canto do Piauí? Fazer licitação para a construção de qualquer coisa em qualquer lugar. Quando você tem os órgãos que deveriam ter a vocação natural para isso. Quem é que se beneficia desse caos? Isso, inclusive, diminui o papel desses órgãos e dos seus ocupantes, né? Porque já pensou como não se sente o secretário de infraestrutura quando o coordenador da coordenadoria de lazer também pode fazer calçamento, obras de infraestrutura? Então, o que está por trás disso? Eu vou dizer o que está por trás. Eu faço um desafio aqui ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Eleitoral. Façam uma varredura nos CPFs e nos CNPJs dessas empresas que estão fazendo esse tipo de obra que parece ser pequena no Piauí. Façam um cruzamento de dados com os parentescos que existem dessas pessoas que, com todo respeito, nada contra, mas a maioria não tem nenhum curso técnico de edificação, quanto mais engenharia, e que se tornaram donos de empreiteiras com endereço no interior do estado, em cidades que não passam de 12 mil, 13 mil habitantes. Nós estamos, Tony, mergulhados. Eu não quero levantar uma bandeira numa campanha de simplesmente combater a corrupção, não, porque isso é o básico deveria ser o básico de qualquer gestor. O que a gente precisa é tratar desse assunto claramente e colocar o dedo na ferida.
O orçamento do estado do Piauí hoje são 12 bilhões de reais. E a gente sabe que a corrupção existe e ela não é combatida. Quanto desse dinheiro não está indo para o ralo, provocando aumento de ICMS como esse que houve no ano passado, 2 vezes seguidas, e que nós estamos pagando hoje 29% sobre o combustível, né, de ICMS. A Petrobras, ela lucra 12%. O estado do Piauí já lucra mais do que a Petrobras em cada litro de combustível que você está pagando quando abastece. Quanto mais o aumento que vai ter previsto agora para 32% que eles querem aumentar em 2019. Então, existe um custo, o tal chamado custo Brasil, que é o custo da corrupção, existe também o custo Piauí da corrupção. Nós estamos pagando uma conta muito alta para um governador ter 344 assessores. O governador, na minha opinião, tem que pegar o próprio carro, Tony, e trabalhar. Se ele tiver que se deslocar do Karnak para cumprir uma função enquanto chefe do executivo, tudo bem, ele vai acompanhado de policial militar. Para que essa quantidade de carro alugado no estado? Por que um secretário, que é simplesmente um servidor público não concursado momentâneo, tem que necessariamente andar numa Hilux SW4 alugada para tudo quanto é canto? Por que o diretor da fundação hospitalar, hoje, que gere o estado, tem que andar numa Hilux alugada? Qual é a necessidade disso? Quantos medicamentos são possíveis serem comprados se você pegar todas as Hilux que o secretário petista anda hoje montado, são possíveis ser comprados com dinheiro do aluguel desses carros? A Polícia Militar do Estado do Piauí não tem viatura própria praticamente. É tudo carro alugado, morreu o policial militar transportando preso na caçamba de uma viatura porque não tinha aquele cercadinho próprio, né? Quer dizer, o carro não estava tecnicamente preparado para isso. Então tem muita coisa errada nesse estado do Piauí, perdeu-se o controle, certo, da gestão pública. O Wellington Dias é incapaz, ele é simplesmente algo figurativo. Para mim, quem mandou nesse estado, esses anos todos que ele passou no governo, não foi ele. Para mim, quem mandou nesse estado foram secretários escolhidos por ele. Ele simplesmente figurou no Palácio de Karnak. Me diga uma decisão, um posicionamento que o Wellington tomou. Me diga um acerto que ele fez, uma obra grande que ele inaugurou, entendeu? Agora, de quem é a culpa disso? É dele, o Wellington Dias? É não, Tony. Não é só dele. A culpa é de uma classe política piauiense que envelheceu. O Wellington, ele se sujeitou, ele poderia ter provocado um rompimento real quando foi eleito naquele ano. Você acompanhou aquela eleição, você sabe disso. O que ele fez? Ele resolveu fazer um acordo com a velha classe política do Estado. Até para a própria eleição dele, né? Até para a própria eleição dele. Botaram um candidato de arremedo, que foi o professor Jonatas, que era um dos grandes quadros da política do Piauí, que ficou servindo só de fantoche. Não teve coragem de se 2012. sujeitar. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente já está demonstrando que é muito importante. Nós não esperamos, Tony, estrutura para começar essa caminhada. Nós não condicionamos estar do lado ou sendo apoiado por nenhum político tradicional do Piauí para começar essa caminhada. Nós não nos preocupamos se a gente tinha tempo de televisão suficiente ou não para começar essa caminhada. Porque se você for para uma campanha política, uma pré-campanha, acreditando que você só pode vencer se você tiver as mesmas condições dos seus adversários, e essas condições a gente sabe como é que se constrói, né? Na base da má influência, do conchavo e de acordos que nós não queremos, você não vai para fazer diferente, você vai para fazer igual. E nós estamos objetivando propostas, ações e pensamentos diferentes. A gente chega realmente com algo novo. Eu não tenho pai político, eu não tenho tradição familiar política. Você nunca viu ninguém... Agora, isso também nos causa espécie, Fábio, porque você poderia ter sido candidato a deputado estadual, poderia pleitear um mandato de deputado federal, mas escolheu ser candidato nessa primeira empreitada, vamos dizer assim, a governador. Por que a escolha em disputar o mandato de governador? Porque eu vi a covardia de todos os outros políticos perante esse, entre aspas,
poder do PT e do Wellington Dias. Não havia. Por que, com todo respeito ao colega, né, hoje pré-candidato também, por que o deputado Luciano Nunes não se movimentou anteriormente? Por que ele não subiu o tom do discurso dele nos 2, 3 primeiros anos do mandato dele? Por que ele deixou para fazer no último momento? Eu acredito até, Tony, que a entrada da gente nessa corrida eleitoral, ela forçou com que outros abrissem os olhos. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Por que o ex-prefeito e atual senador, Elmano Ferrer, não se posicionou antes? Para que conforto maior do que estar no Senado da República? Você via tudo de errado que existia nesse estado do Piauí e você não via manifestação de ninguém da classe política, salvo raras exceções. Por que eles não se manifestavam? Porque eles acreditavam que era impossível derrotar o Wellington Dias. Eles só foram se manifestar e se movimentar quando viram que o ex-presidente Lula ia ser preso. E eu me desculpe, com todo respeito a todos eles, e eu repito, salvaguardando a exceção dos 4 deputados que eu citei inicialmente, que foram homens que se mantiveram com toda a dificuldade que a oposição traz. Tem uma frase que diz o seguinte: sapato branco e oposição só é bonito dos outros. Sapato branco eu não acho bonito nem nos outros. E a oposição eu acho. Eu também acho. Eu acho. Agora, é evidente que tem que ser uma coisa equilibrada, tem que ter muita responsabilidade, não pode ser oportunista, Claro. não é? Isso que você acabou de dizer eu acho muito interessante, porque eu confirmo na prática. Certa feita eu estava, me permita, porque o tempo é seu, mas eu depois Não, desconto. por Aí são favor. 30 minutos que nós estamos cedendo para todos os pré-candidatos, mas certa feita eu estava num restaurante, Fábio, e me chegou um suplente de deputado, que, antes desse compromisso que eles fizeram para convocar uma leva, que chegou a 15, não é? Suplentes numa assembleia de 30, então de 30 passou para 45. E ele me disse, olha, entre 10 políticos do Piauí gostariam, tirando o próprio, gostariam de derrotar o atual governador. Mas não tem coragem de ir para uma disputa frontal. Portanto, o que nos resta é, aí eu completei, dançar um tango argentino com ele. Eles foram para a coligação, fizeram lá esse que a gente está vendo aí. A única coisa que eles estão fazendo é dar manchete para negócio de vice. Quem vai ser o vice? Quem vai ser? Parece uma feira, né? Parece que estão fazendo uma feira. Agora Mas você falou uma coisa, Tom, por exemplo... mas eu noto também que nesse vídeo eu estou gordinho, viu, Fábio? Não, eu também tô um pouco. Eu estou gordinho, rechonchudo. Mas Doutora Ana Carla não vai gostar de saber disso. Eu queria te Continue, falar por uma favor. coisa. Você falou no início de que os veículos de comunicação do estado do Piauí, na sua maioria, com raras exceções, certo? Não estão cumprindo a lei, né? Porque Não estão cumprindo a a lei lei. é para que os candidatos se posicionem. Tony, eu sou O povo eu sou conhece. pré-candidato no estado do Piauí, do homem que está em primeiro lugar, junto com o homem que está em primeiro lugar na corrida presidencial, que é Jair Bolsonaro. O partido que eu represento hoje como presidente, certo? É um dos maiores partidos do Brasil, só com a migração do Bolsonaro para esse partido, que é o PSL, que recepcionou mais de 10 deputados federais que migraram para o PSL. Nós estamos no centro da discussão nacional do país. Nada passa hoje que não seja PSL. Eu não fui chamado até hoje para nenhuma entrevista ao vivo em nenhuma televisão do estado do Piauí. Nenhuma. Até hoje. Colegas jornalistas mantêm contato e tudo. Eu tenho consciência de que nosso nome está vetado no estado do Piauí. E sabe o que isso significa para mim, Tony? Que nós estamos no caminho certo. Porque ninguém está preocupado. Por que o Wellington Dias? Eu sei que foi o excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí, através da sua estrutura de comunicação, certo? Uma das estruturas mais corruptas que já passou por esse estado, na Secretaria de Comunicação, Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado do Piauí, das mais corruptas, que segurou toda a imprensa. Sabe o que isso significa para mim, Tony? Que um jovem empresário de 39 anos de idade amedrontou e acuou o governador do Estado do Piauí com todo o seu poder. Eu já venci o Wellington na justiça.
Talvez eu tenha sido o primeiro profissional da área de comunicação, empresário, que tenha derrotado o Wellington na justiça. Quem é que acha que é possível derrotar um governador na justiça? Ele me processou muitas vezes e nunca levou adiante. Você Todos também os processos caíram por em terra. 2009, 2010. Pronto. Teve um aí que foi feito um acordo, não por mim, mas pelo dono do veículo, que por mim vai até o final, né? Eu não tenho problema para defender a liberdade de expressão. Então eles não estão com receio dos outros pré-candidatos, não. A única candidatura que ameaça e tira o sono hoje do Palácio Karnak é a nossa pré-candidatura. E eu vou justificar por quê. Primeiro, porque nós estamos com Jair Bolsonaro, futuro possível presidente da República Federativa do Brasil. Homem sério e íntegro que ninguém conseguiu comprar. De posicionamento firme, que muita gente questiona, mas uma coisa ninguém pode dizer dele, é que ele muda de opinião da noite para o dia. Ele pode até mudar de opinião, da noite para o dia não. Segundo ponto. Fábio, me permita, eu posso até, não vou fazer a piada, ele pode até mudar de partido, não vai mudar de opinião. Né? Exatamente. Mas e essa questão de partido a gente fala daqui a pouquinho. Vamos lá. Segundo ponto. A população não aguenta mais abrir as TVs, ligar os rádios no período eleitoral e encontrar os mesmos candidatos de todas as eleições há mais de 20 anos. O próprio Wellington Dias é candidato consecutivamente há mais de 25 anos. Estou errado? Eu diria que há quase 30, porque em 1988, né, foi a questão do sindicato dos bancários, agora não eleitoral, mas em 92 vereador, depois em 94, já 25 anos. 25 anos, ininterruptamente como candidato. Ele não representa mais renovação de nada. O segundo pré-candidato, com todo o respeito que eu tenho, é deputado estadual há 16 anos, que é o deputado Luciano Nunes. O pai já era deputado estadual, ele herdou o mandato do pai. O tio-avô já era deputado estadual. O pai hoje está no Tribunal de Contas do Estado. Então, com todo o respeito que eu tenho a ele, um homem sério, íntegro, correto, mas do ponto de vista de renovação, ele não traz consigo. O pré-candidato é o Mano Ferrer. Ingressou politicamente pela primeira vez. Vice-prefeito. 2004. Depois ele ingressou... Renovou em 2008, posteriormente em 2014. Foi prefeito também, né? Exatamente. Então, o que acontece? Qual é a renovação que ele traz? Também não traz. Quem é que está do lado do Luciano Nunes hoje? O Wilson Martins, ex-governador do Estado, ex-deputado estadual, ex-vereador ele não foi. Não, ele foi deputado estadual, foi vice-governador e foi governador. Pronto. Mas já está na política pelo menos há 35 anos. Desde 94. Desde 94. Sabe qual é o problema que a gente tem que resolver no Estado? É abrir janelas de renovação. Abrir novos horizontes, luzes novas, pessoas novas. A grande vantagem de entrar para uma caminhada dessa, com coragem, sem estrutura, primeiro é a capacidade de dizer, a independência de dizer o que precisa ser dito. Nós precisamos, Tony, renovar. Não dá para... Ninguém suporta mais o mesmo discurso. Ninguém no Brasil, em sã consciência, em qualquer dos mais de 5 mil municípios brasileiros, quer votar nas mesmas pessoas. E eu não estou falando que eu vou ser responsável por mudar completamente o Estado e resolver todos os problemas. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que eu posso não acertar 100%, e quem está conosco nessa renovação pode até não acertar 100%, mas não vai cometer os mesmos erros que essas pessoas cometem há mais de 10, 15, 20, 30 anos. Então, se é até para errar, vamos errar diferente, porque errando diferente a gente já está até acertando. Cumpre-se um princípio fundamental da legislação brasileira, que é o princípio da alternância, né? Você tem a lei... Então, só da democracia, concluir, né? Democracia. Nós vivemos hoje no Piauí, se você fizer uma analogia, num reduto no qual o Wellington Dias é o capataz de fazendeiros que lotearam o estado do Piauí.
Sabe quem foi que se rebelou, Tony, nesse estado? E as pesquisas vão demonstrar isso. O sul do estado do Piauí. Aquela região ali do Gurgueia foi a primeira região do estado do Piauí que fez um levante contra o PT e contra o Wellington Dias e contra a classe política tradicional. Porque já prometeram tudo para aqueles homens. Não concluíram a Transcerrado, não levaram a eletrificação com qualidade. Eu estive numa fazenda que vende anualmente mais de 18 milhões de reais, não é uma fazenda enorme, mas vende 18 milhões, fatura, lucra 18 milhões de reais com a soja. O homem não pode ter uma chocadeira. A fazenda fatura, lucra 18 milhões de reais com soja, e o homem não pode ter uma chocadeira porque não tem energia elétrica. Quanto de ICMS, e aqui é preciso reconhecer que aqueles homens levam o Estado nas costas, que é a maior arrecadação de ICMS, né, por produtividade ali, aqueles homens ali, eles levam o Estado nas costas. Então, assim, nós precisamos renovar. Nós não estamos e nem queremos estar do lado de políticos tradicionais, porque para a gente eles representam o envelhecimento e a manutenção de ideias, pensamentos, de articulações que não funcionam mais. E a renovação não é idade, não. A renovação é pensamento. Não importa a idade. Eu tenho do nosso lado, por exemplo, homens experientes, como o coronel César Lopes, que é pré-candidato ao governo do estado, deputado estadual, homem sério, que tem a experiência, mas que não representa essa coisa envelhecida da forma de fazer política. Nós temos pessoas diferentes nesse processo. O que a gente precisa também, Tony, é discutir um novo horizonte de desenvolvimento do Piauí. A gente precisa apontar para o norte. O que a gente tem? Qual é a perspectiva hoje do estado do Piauí para sair? E qual é o atoleiro que a gente vive? Eu queria só fazer uma correção. O atoleiro que a gente vive não é o atoleiro da falta de recursos, não. Não faltou recurso para o Wellington Dias gerir esse estado, não. Faltou foi prioridade. Vou só dar um exemplo. Alagoas tem a mesma população do estado do Piauí, praticamente, né? Tem uma diferença territorial, mas tem a mesma arrecadação. Algo em torno de 12 bilhões de reais. Lá foi destinado 1 bilhão e 200 milhões para a segurança pública no ano passado. Quanto é que o Piauí e o Wellington Dias destinaram para a segurança pública? 600 milhões. Lá foi destinado dos 1 bilhão e 200, 600 milhões para policiamento. O estado do Piauí, o governo Wellington Dias, PT, destinou 60 milhões para policiamento. Não tem uma câmera eletrônica funcionando em nenhuma avenida desse estado. Não tem uma viatura de polícia nova comprada com dinheiro público. O que chegou de viatura foi doada pela Força Nacional, agora recente. Que eu estive lá na região do Gurgueia, estive em Nova Santa Rosa, área produtora de soja, recente, 15, 20 dias, estava lá uma viatura nova. Eu disse, opa, pelo menos agora o Estado fez alguma coisa. Aí o policial me disse, não, aqui foi doação da Força Nacional. Grande Fábio Temer, Sérvio. viu? Do presidente Temer. Fábio Sérvio, pré-candidato a governador, PSL, Partido Social Liberal. Muito obrigado. Eu agradeço, Tony. Pela Agradeço o presença e espaço, participação. agradeço a oportunidade. Quero dizer que gostaria de ter mais espaços como esse. Gostaria hoje de encarar o governador Wellington Dias num debate frente a frente. Gostaria de dizer muita coisa na cara dele, no rosto dele, para o cidadão Wellington Dias. Gostaria de poder discutir mais os problemas do Estado e de apresentar soluções. Mas, infelizmente, como eu falei no início, a própria estrutura do governo silenciou a nossa pré-candidatura. Pouca gente sabe que nós estamos nessa linha de frente. Mas isso, para mim, é o maior sintoma de que nós vamos conseguir. Porque quando você tem 10 lâmpadas acesas e uma apagada, a lâmpada apagada chama mais atenção do que todas as outras. E eles podem até conseguir tirar a visibilidade da gente, mas não vão apagar essa chama que está dentro dos nossos corações, de todos que fazem o PSL, de todos que fazem o PROS, de que é possível debater, tocar o dedo na ferida e apresentar soluções para o Estado. Obrigado. Muito obrigado, Fábio Sérvio, pela sua presença e pela sua participação aqui no Jornal da Cultura, primeira edição.